Recentemente, a cantora Anitta usou as redes sociais para relatar que passará por uma cirurgia após ser diagnosticada com endometriose. A doença é uma modificação no funcionamento do organismo em que as células do tecido que reveste o útero, em vez de serem expulsas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a se multiplicar e a sangrar. O exame ginecológico clínico é o primeiro passo para o diagnóstico, que pode ser confirmado por exames laboratoriais e de imagem. Porém, o diagnóstico certo depende da realização de biópsia. Quando a doença surge nos ovários, pode provocar o aparecimento de um cisto denominado endometrioma, de tamanho grande e que compromete a capacidade da mulher engravidar. Outros órgãos também podem ser acometidos, como parte do intestino grosso, bexiga, apêndice e vagina. A endometriose é uma condição crônica e costuma somente parar de demonstrar seus sintomas depois da menopausa, quando há um declínio nos hormônios que lidam diretamente com o endométrio. De qualquer forma, não é normal que uma mulher sinta fortes e constantes cólicas, devendo procurar um médico que possa dar um diagnóstico de acordo com os sintomas descritos e exames. Acompanhe agora o programa e saiba mais sobre a endometriose. Obrigado. Olha que beleza. Gente, a gente vai agora conversar com a doutora Thelma Zack, ela é ginecologista e gentilmente e solicitamente, né, nos atendeu para que a gente pudesse conversar. Boa tarde, doutora Thelma Zack. Seja bem-vinda aqui na Rede Vida de televisão. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz com a senhora aqui. Sei dos afazeres da senhora, de tanto compromisso, mas é muito importante. A senhora está falando agora com milhares de mulheres no Brasil todo. E eu queria perguntar para a senhora o que vem a ser a endometriose, o que causa essa endometriose, doutora? Endometriose é a presença do tecido endometrial, que é aquela camada que se forma dentro do útero e que é eliminada todo mês como menstruação. Então, a endometriose é a presença deste endométrio, desta camada, em lugares que não são o útero. Então, vai aparecer no ovário, nas trompas ou tubas, pode acontecer no intestino, na bexiga, até no diafragma e pulmão. A etiologia não é bem conhecida até os dias de hoje. Acredita-se que a menstruação retrógrada é a causa mais frequente do aparecimento da endometriose. Vamos pensar que de todas as mulheres do mundo, a prevalência de endometriose é entre 10% a 15%, o que gira em torno de uns 200 milhões de mulheres afetadas. Só que em termos de sintomatologia, 35% delas não, porque é muita mulher, que apresentam dor. Doutora, o principal sintoma são as dores. Geralmente a mulher ela tem uma certa cólica no período menstrual. Mas com a endometriose, essa cólica ela é mais exagerada, ela é mais exacerbada, seria isso? Exatamente isso. A endometriose é um processo inflamatório crônico que depende de um hormônio que se chama estrógeno. Então, a dor é a parte principal, o sintoma principal da endometriose. As cólicas menstruais são fortes, progressivas, elas começam alguns meses depois que essa menina menstruou pela primeira vez. Depois de uns meses ou anos, ela começa a apresentar essa cólica, que cada mês ela é pior. E cada mês é mais difícil o seu controle. Essas cólicas mal controladas vão levar a dores crônicas, então ela apresenta cólicas o mês todo, piorando no período menstrual. Doutora, a dor exacerbada não é natural. Então, para a mulher, ela tem alguma coisa errada. Já é um sinal de alerta. Sim. Doutora... Mas a gente também tem que lembrar, padre, o seguinte. O que é uma dor exacerbada, né? Eu sempre pergunto assim, qual é a pior dor do mundo? O senhor sabe? Qual? Não sei.
A pior dor do mundo é a sua, é a minha, né? Então, é verdade. É muito difícil a gente avaliar, porque cada pessoa tem um limiar de dor. Então, a gente deixar essa imagem, essa ideia de que é uma dor muito forte, a gente também precisa imaginar o que é muito forte para cada pessoa. Isso é verdade, é verdade. E exame para endometriose? Claro, a mulher geralmente ela precisa dessa regularidade no ginecologista. Mas qual é o exame? Porque de repente pode uma mulher que está fazendo visitas regulares ao ginecologista e não transparecer que tem uma endometriose? Sim, porque foi como eu lhe disse, 35% das mulheres têm queixas, dor, cólica menstrual, dor para ter relação, dor ao urinar no período menstrual, sangramento retal no período menstrual. Agora, o restante das mulheres, portanto, 65% das mulheres, são absolutamente assintomáticas. Então, é muito fácil fazer diagnóstico em quem tem sintomas, Sim. Porque a paciente vem te contando, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, a anamnese, a história clínica da doente já é um caminho. Agora, a gente complementa com exames, como, por exemplo, o ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal com preparo intestinal é o melhor tipo de exame atualmente para fazer um diagnóstico mais preciso. Se preciso for, depois desse exame, nós complementamos com a ressonância magnética da pelve, abdômen e pelve, porque, como eu disse, de repente a gente pode ter focos de endometriose em outros locais que não seja a pelve. Doutora, a questão é uma infecção, a endometriose, ela pode vir a se tornar uma grave infecção? Algo muito grave? Não, assim, quando eu falo que é uma infecção, é que, na verdade, é um processo inflamatório crônico. Não é uma infecção com pus, com febre, com vermelhidão. Não, é uma inflamação crônica, porque aqueles endometriomas, eles vão sangrar para a cavidade uterina ou para o lugar que eles se encontram e vão formar uma reação inflamatória. A reação inflamatória é sempre uma reação regenerativa, protetiva do organismo, diferente de uma infecção. Doutora, eu sei que a senhora está ocupadíssima, eu vou fazer só mais uma pergunta. A questão do tratamento. Não, fique à vontade. A questão do tratamento. O tratamento é só cirúrgico ou não? Então, hoje o tratamento cirúrgico é a última opção. A primeira opção para tratar a endometriose ainda são os anticoncepcionais combinados com estrógeno mais progestágeno. Se eles não funcionarem, uma outra forma de tratamento são os dispositivos intrauterinos com hormônio, com levonorgestrel. Se isso não funcionar, existe uma terceira linha de tratamento que são as gestinonas, que habitualmente o danazol, enfim, que habitualmente não se usa mais. E se tudo isso falhar, além do tratamento da dor, né? Então, analgésicos, antidepressivos, anticonvulsivantes que a gente usa para o controle da dor. Se nada disso funciona, aí sim a ideia é cirúrgica. Tá, doutor, só a questão da infertilidade. Pode levar a mulher à infertilidade? Sim. Em torno de 45% das mulheres que têm endometriose têm infertilidade, cursam com infertilidade. Doutora Thelma Zacca, muito obrigado. E olha, eu quero mais uma vez agradecer a senhora pela disponibilidade, muito obrigado mesmo, pela clareza e profundidade também de ter nos ajudado aqui na Rede Vida de televisão. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Obrigado, padre, eu é que agradeço. Um abraço. Tá bom. Olha aí, que beleza. Doutora Thelma Zacca que falou pra gente de uma maneira muito clara mesmo. Olha, gente, isso. Muito bem.
A gente vai ainda ter um VT aqui para a gente ver, né? A gente estava falando sobre endometriose, a gente teve a exposição muito clara, né, que a doutora nos ajudou. E a gente vai ver agora, gente, quais as reais diferenças de uma cólica menstrual e da dor, daquela dor que dá a endometriose. Porque muitas vezes pode confundir. A mulher está tendo, de repente, no mesmo período menstrual, está tendo aquela dor, né? E ela, às vezes, confunde achando que é a cólica normal, a cólica menstrual dela. Mas veja, olha que interessante para a gente conhecer e identificar uma dor e a outra cólica. Vamos ver. O sintoma principal da endometriose é a dismenorreia, a famosa cólica menstrual. Aí você vai me perguntar, eu sempre tenho cólica. Como eu vou saber se é normal ou se é sintoma da endometriose? Não é muito fácil diferenciar, não. Até porque há casos de mulheres com endometriose que apresentam poucas cólicas. A recomendação é procurar um médico quando a cólica for particularmente mais intensa, chegando a impedir atividades diárias e persistir mesmo após o uso dos medicamentos que você está habituado a utilizar. Outros sintomas aos quais você deve ficar atenta são dor durante as relações sexuais, alterações intestinais ou urinárias, como diarreia ou dor ao ir ao banheiro e dificuldade para engravidar. Isso é muito importante. Os fatores de risco também são úteis na hora de avaliar se é bom procurar um ginecologista. Mulheres cuja mãe teve endometriose têm risco maior. Os estudos indicam que a imunidade baixa também pode favorecer o desenvolvimento do tecido fora do útero que caracteriza a endometriose. O estresse também está relacionado. Portanto, fique atento se você estiver passando por um período de maior ansiedade. Muito interessante, né, gente? Olha, interessante. Olha, é muito importante a gente conhecer os sintomas. Eu acho também você, né, mulher, ou você como mãe, e você também, né, que está nesse período mais fértil, para você entender também sobre esses momentos e entender e saber identificar. A gente vai ver agora um pouco sobre os riscos. A gente já falou, né? A doutora Thelma foi muito clara em colocar para a gente, mas a gente vai ver agora um pouco sobre os riscos, né? E a questão dos fatores de chance de gravidez. Ela disse, trouxe um dado para a gente que normalmente 40% leva às vezes à infertilidade, né? Agora a gente vai ver depoimentos, pessoas que chegaram à gravidez mesmo tendo endometriose. Veja só. Agora, você é mãe? Sou mãe. Me conta, você tem... É um menino, uma menina, uma filha? Não, Me conta. são duas filhas. Uma mais velha, que é a minha filha de coração, de criação, e que é a filha do meu esposo, e a minha mais nova, que é meu milagre. Eu era impossibilitada de ser mãe, fui dada como, infértil. Eu tenho uma doença também, desde novinha, chamada endometriose. Você teve um diagnóstico? Isso, um diagnóstico de endometriose. E eu possuo endometriose real mesmo. Impossibilita muitas mulheres de engravidar. E eu, outras vezes, já tentei, não deu certo. E eu tinha desistido, né? Eu falei, não tem problema, eu tenho esse instinto mãe dentro de mim. Então, se não pudesse engravidar, eu iria adotar, eu iria procurar alguma forma de ser mãe. Eu acho que ser mãe não é só ter, né? É sobre criar, é sobre amar também. Mas aí Deus me mandou Ana Maria, do nada, depois de eu conhecer o amor da minha vida, né? Que é o Will DF. Depois de 3 meses com ele, veio Ana Maria para ter a confirmação que era ele, a pessoa certa, e ela, o meu milagre divino, né? Aí ela veio ao mundo. Então é muito importante a gente ver sobre isso, porque normalmente a endometriose mais séria também, ela pode levar à infertilidade e também assim, ao risco de uma gravidez, também uma gravidez complicada, né? Então por isso é muito importante o exame, estar atento aos sintomas. Lembrando que a maior parte das pessoas que têm endometriose não apresentam sintomas, hein? A doutora falou para gente, não apresenta sintomas. Então, normalmente, é necessário que a mulher tenha, claro, essa vida de regularidade no ginecologista e converse sobre isso também. Eu digo mulher do ginecologista, um homem no urologista também. Deveria ter esta prática, né? Deve ter essa prática para ir conversar sobre isso, conversar, né, sobre a endometriose. Acho interessante porque tem se falado muito da endometriose agora e é uma coisa, eu acho interessante quando pessoas públicas como a Anitta, que às vezes tem algum problema, vem a público e fala, para despertar
né, em muitas pessoas essa necessidade de ver em si próprio se há alguma coisa diferente, alguma coisa. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso agora, e mesmo porque foi motivado, porque a Anitta chegou e falou, eu tenho endometriose e nunca soube que tivesse endometriose, sendo uma pessoa que vai regularmente no ginecologista e não tinha percebido isso, tá bom? Mas acabou o programa, eu queria agradecer muito, agradecer tanto a Meire Camia que esteve comigo, a doutora Thelma Zaca que esteve com a gente aqui também. E hoje a gente vai encerrar o Bendita Hora com um clipe da música Mulher. Essa música é famosíssima, do Erasmo Carlos. Gente, o Erasmo Carlos tem quantos anos? Eu estava vendo, ele é mais velho que o Roberto Carlos? Não, acho que é mais, não é? 80 e mais, ele acha que é. Olha, e esse clipe é recente, é aquele Mulher. Eu acho a letra, essa música é tão antiga. E é... 104 anos que há. Olha, a gente me encontra amanhã ao meio-dia no Rosário da Vida. Eu encontro e espero você amanhã. Boa noite. Boa noite não, gente. Boa noite não. Boa tarde, uma boa semana para você. Isso mesmo. Vamos lá. Acho que Dizem que a mulher é sexo frágil. Acho que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque o filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher.